Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Viagem Sem BO. Hoje uma edição especial, edição de casal do podcast. Então eu vou deixar primeiro os convidados se apresentarem. Primeiro, Isabela, conta um pouquinho pro pessoal quem é você, de onde você vem. Olá, tudo bom? Eu sou a esposa do Rodrigo. Tô começando agora a aprender algumas coisas, né? Não teve jeito, fui um pouco obrigada, né? Eu gosto muito de viajar também, então, assim, acho sempre bom, importante a gente tá aprendendo, né? Viajar melhor, né? Sem BO. Então, tô começando agora a estudar também. E meus convidados de honra, Léo e Pri, do 1000 Pontos por Vez, direto do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Cara, que honra ter vocês aqui com a gente. É um prazer todo nosso, pode ter certeza. Nós que agradecemos o convite e viemos aqui também para falar muito de viagem, muito também do nosso início no mundo das milhas. E de BO, né? E de BO, porque nós temos. Então, o meu ponto por vez começou em 2021, efetivamente. Eu sempre busquei, desde muito novo, busquei viajar e cada vez viajar mais e mais barato. Economizar de tudo que era jeito. A gente gosta de brincar com a equipe que era o taradinho dos cupons, dos descontos. Eu ficava louco atrás de um cupom de desconto para a gente poder economizar e viajar mais. E aí descobriu da forma mais eficaz o mundo das milhas em 2020. E aí em 2021, depois de a galera acompanhar tanto nossas viagens, os amigos acompanharem, eles falaram, cara, vocês têm que ensinar isso para os outros, tem que mostrar para a galera como é que faz. E aí surgiu 1000 Pontos por Vez, num dezembro. Isso aí. Completamos um ano em dezembro agora, do 1000 Pontos por Vez, né, especificamente. Mas lá em 2020, quando o Leonardo ele começou a aprender sobre o mundo das milhas, eu era, assim, incrédula disso. Eu não acreditava, eu achava que ele ia se endividar. Eu falava, meu Deus do céu, esse menino ele tá entrando nisso, ele tá cada vez investindo mais dinheiro. Por que investir tanto dinheiro nisso? Esse dinheiro que ele tá investindo, a gente poderia estar viajando. E eu achava que aquilo ali nunca ia dar um retorno. E hoje estamos aqui para mostrar que sim, gente, o mundo das milhas ele é de verdade, né? A gente preza muito também em ensinar sobre a saúde financeira, né? Para você também não colocar os pés pelas mãos e investir de maneira correta e saber onde os seus pés alcançam para começar a ir e começar a viajar mais. E eu acho legal da gente falar também dessa preocupação de milhas em casal. Conta pra ele, Isabela, você tinha alguma preocupação semelhante a essa da Pri quando eu comecei a fazer isso? Como é que foi isso pra você? Quando a Pri fala, eu falei assim, eu também. Eu era totalmente incrédula. Eu falei, não é possível. E aí o Rodrigo começou com isso. A gente começou a viajar muito melhor. Fui vendo as bonificações, as coisas. E agora eu tô querendo aprender também. É porque eu acho, pessoal, às vezes os benefícios acabam sendo tão bons que parecem de mentira e muita gente fala assim, deixa isso pra lá, não me importo muito, não ligo. E aí uma coisa muito comum as pessoas estão querendo viajar barato, fazem o quê? Me compram passagem flexível. Qual que é a opinião de vocês sobre passagem flexível? Você, Léo, falou que gosta de viajar barato desde sempre. É algo que você já fez, já pensou em fazer? O que você acha disso? Cara, Rodrigo, isso é um tema que eu acho muito, muito complicado, porque eu sempre busquei viajar barato, mas sempre ter o controle sobre aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, eu comprava uma passagem, eu tinha a passagem na mão. Quando a gente compra uma passagem flexível, você não tem aquela passagem. Aquela passagem ela pode ser agendada a qualquer momento e na flexibilidade que a empresa define para você. No momento que ela define para você, você tem aquilo na mão. Você não tem a certeza que é naquele dia, naquela hora que você vai viajar. Então, eu nunca comprei as passagens flexíveis. Já comprei pacote, mas os pacotes já vindo com a passagem já montada. Mas desse jeito, assim, como é a proposta das flexíveis, nunca. E eu não me sinto confortável em comprar e adquirir pacotes ou viagens com passagem flexível. E eu nunca tive experiência também com passagens flexíveis, até porque, como eu sou professora, eu sempre tive férias muito bem definidas, né? Então, eu não posso nem ter uma data flexível para caso aquilo ali não aconteça,
eu vou trocar a minha viagem para quando puder. Não, eu nem posso isso, né? Hoje em dia, o meu CLT, o meu trabalho, ele não permite que eu seja flexível. Tudo bem, eu tenho bastante tempo de férias no final do ano, mas nunca esteve nos planos. No caso da Pri, um dia para frente, um dia para trás já impacta Muito. significativamente. E muitas pessoas me perguntam, assim, é uma pergunta muito comum de verdade que eu recebo. Rodrigo, eu vi uma passagem aqui pro Japão, R$900. Você acha que vale a pena? Assim, o meu comentário é, eu nunca vou ser a pessoa que vai te falar se algo vale a pena ou não. O que eu tenho que te falar são os riscos. A primeira coisa que a gente informa para as pessoas é, como o Léo falou, você não vai ter a passagem na sua mão. Primeiro que as empresas vendem pacotes para final de 2024, começo de 2025 e, não existe passagem emitida para um ano depois. Então, assim, se você tentar hoje emitir uma passagem para março de 2024, você não consegue, porque essa passagem não existe. Então, você está comprando uma ideia que pode acontecer ou não. A segunda coisa, flexibilidade é um termo que as companhias que vendem esse tipo de produto entendem da maneira mais ampla possível. Para eles, flexibilidade é algo que eles escolhem quando você viaja na data que der e ponto. E para mim, não. Flexibilidade, por exemplo, de uma passagem flexível é você viajar um dia antes ou um dia depois. Quando compra um pacote flexível, você dá as datas, a empresa escolhe uma delas. E aí você vai ficar lá 5 dias antes ou depois naquele pacote de viagem. A empresa fala assim, olha, não, o pacote tem que ser promocional, então eu te mando quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Para mim não funciona desse jeito e é algo que eu nunca faria para mim. A sua mãe ontem, minha sogra, mandou mensagem perguntando se ela comprava uma passagem flexível. Eu falei, os riscos estão aqui, os riscos são esses. Agora, compete a você ver se para você faz sentido pagar barato para correr esse risco ou não. Para mim, nunca fez sentido. Para mim também nunca fez sentido, até porque eu também, no trabalho, eu não tenho essa flexibilidade de férias, eu tenho as férias muito bem definidas, então também não tenho a menor possibilidade de fazer uma viagem dessa. Mas depois do Rodrigo estar aprendendo tanta coisa, a gente já conseguiu viajar bastante, né? Com milhas, a gente foi para Florianópolis com milhas, a gente vai agora para Europa com milhas. Então, agora para a Europa essa viagem, eu acho que todo podcast que eu falo, mas é um benefício, Léo, que eu acho que é muito importante as pessoas saberem que ele existe, que é do Companion Pass, cara. É uma coisa que, assim, óbvio que a gente não sabe até quando ele vai continuar existindo, até quando a regra vai ser essa, mas, assim, para mim é algo muito louco você ganhar com um investimento tão baixo, benefícios tão grandes quanto do Companion Pass. Não sei o que vocês acham disso, se é algo que vocês usam ou planejam usar. Então, a gente estava com uma estratégia voltada para um segmento e agora para esse ano, com algumas mudanças que ocorreram, como a do PDA, por exemplo, já entrou na nossa visualização, na nossa mira. E, cara, é um benefício, sim, que torna esse cartão que a gente está falando, esse benefício, ele está agregado ao Tudo Azul Visa Infinity, cartão emitido pelo Itaú Card. E as passagens do Companion Pass com o cumprimento das metas do Companion Pass, você tem direito a uma passagem para acompanhante, né? Uma passagem internacional e uma nacional ou duas nacionais, né? Então, tá na nossa rota para esse ano, já na nossa mira para esse ano. E é um benefício que eu também acho que não vai durar muito tempo e que faz com que esse cartão tenha um valor muito grande para quem pretende, lógico, como a gente está falando aqui, né? Viajar mais economia. E é uma meta que é relativamente tranquila. Depois que a gente começa a aprender e desenvolver estratégias no mundo das milhas, é uma estratégia bem tranquila de conseguir esses pontos, né? Eu acho assim que o Tudo Azul Visa Infinity ele talvez dure um pouquinho mais do que o resto, porque primeiro é um cartão muito chato de conseguir, não é assim tão fácil, o Itaú exige um certo relacionamento. E a segunda coisa, né, essa meta que eu estava falando que tem que bater é gerar 50 mil pontos com o cartão, que equivale hoje a quase 90 mil reais num período de 12 meses. A gente não está falando que são gastos normal por ano, mas todos os gastos adicionais contam. Então imagina que seu pai gasta num cartão ruim, sua mãe também, você dá um adicional para eles começam a gastar como seu adicional, essa meta fica muito mais fácil de ser batida e você consegue gerar esses benefícios para você e para quem for viajar com você, assim, é um valor agregado muito alto. E assim, Léo, acredito que seja uma pergunta que vocês ouvem muito, né? Qual que é o melhor cartão para eu ter? O que eu faço? Qual que é a resposta dessa pergunta? E acontece muito? Olha, eu vou te falar que eu costumo responder e a gente até já gravou um vídeo, né, um story sobre isso também, porque a gente fala muito que o melhor cartão é o que você tem na sua carteira, mas você precisa saber
utilizar e agregar valor às suas compras, né? Então, investir em conhecimento para comprar de maneira inteligente tudo que você precisa. Hoje em dia eu compro desodorante fazendo ponto. Então, assim, a gente compra suco para casa fazendo um ponto. Então, é possível você agregar muito valor do seu dia a dia, esquecendo o melhor cartão, o cartão que todo mundo tem. Não, usa o que você tem, conhece, né, os benefícios que você tem na sua mão, porque todo cartão vai ter algum benefício. E mesmo se ele não pontuar, você consegue pontuar utilizando o conhecimento dos programas de fidelidade. Então, assim, eu acho que a nossa frase para qual o melhor cartão é o que você tem. E é realmente uma pergunta bem recorrente. É uma pergunta que a gente recebe com grande frequência. E a resposta é o que a Pri falou. A gente geralmente compara até com o cenário anterior do Pão de Açúcar, cartão Pão de Açúcar, que pontuava 1 ponto para cada real. A gente sempre falou isso, falou assim, cara, imagina, você acumulou 1 milhão de milhas no ano. Para você acumular 1 milhão de milhas no ano com o cartão Pão de Açúcar, considerando uma transferência bonificada de 100% e todas as outras regras que a gente já conhece, você teria que gastar pelo menos R$500 mil. E a gente acumula muito mais que isso sem precisar gastar nem 10% disso. Então, a forma como a Pri falou, que o método que você usa, a mudança de hábito que você traz para a sua vida, é que vai fazer você acumular muito mais milha. Não é o cartão é 5% talvez, no máximo. Eu vou te dar um exemplo. Assinando o Clube Tudo Azul esse ano e pedindo um upgrade para o clube maior, eu estou gerando 40 mil milhas por mês. No final do ano, vão dar 480 mil milhas. Para você gerar isso com a regra antiga do PDA, é o que o Léo falou, era um gasto de quase R$200 mil. O que eu vou fazer com um gasto de aproximadamente 7 mil. Então, assim, é estratégia e conhecimento, pessoal. É um mundo em que você investe seu tempo, investe seu dinheiro. Então, o máximo de conhecimento que você puder buscar com pessoas sérias, melhor. Até porque eu vou dar um exemplo, e até queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Febre do BRB Ducks. Cara, assim, a gente que tá há um tempo, né, a gente viu a febre do cartão Pão de Açúcar, a febre do Tudo Azul Infinity, a febre há pouco tempo atrás Amex. Era do Amex. Nossa, há pouco tempo atrás era do Advantage. Eu perdi a febre do Amex, teve essa? Teve no Todo mundo queria ter Amex. É mesmo? Nossa, todo mundo. Aí todo mundo que chegava assim, muita gente chegava pra gente, nossa, mas o que eu faço pra conseguir o Amex? Porque o Amex ele é lindo, ele na carteira vai ficar lindo. Na carteira vai ficar lindo. Às vezes a pessoa não sabia nem o que aquilo ali podia trazer pra ele de benefício, mas como ele era um cartão diferenciado, né? Todo detalhado, porque você visualizando, ele é diferente entre os outros cartões, né? Mas a galera queria o status. E aí a gente viu a febre recente do Advantage, que só pontua na American Airlines, então a galera tava pegando o Advantage sem saber nem usar o programa de fidelidade. Sem saber de tabela fixa. Sem saber exatamente nada. E pegando só por pegar, ou porque o X ou Y acabou falando, o cartão é o melhor, enfim. E aí agora o BRB Ducks, que a gente sabe, lógico, é o cartão que mais pontua no país, é o cartão que dá acessos limitados à sala VIP, então são benefícios realmente muito bons. Mas é uma febre que, cara, não é para todo mundo. Você tem que saber se adequar o seu jogo aonde você consegue, abraçar onde você consegue. Depois, com o tempo, lógico, você vai evoluindo, vai crescendo, vai conseguindo novos objetivos, novas metas. Né? Inclusive, a gente estava conversando antes, né? E me veio à cabeça. Mesmo nós sendo um casal, as nossas estratégias sempre foram separadas. A gente nunca teve estratégia junto de nada. Inclusive de cartão. Então, para a gente também ter um cartão Tudo Azul Infinity, a gente teria que unir todas as nossas estratégias. Então, assim, isso seria uma modificação na nossa rotina, né? De compra, de gasto, de tudo. Para poder bater o Companion Pass. Para poder bater. Então, assim, talvez fosse um cartão que nunca esteve no nosso radar, porque a gente sempre manteve estratégias separadas e a gente talvez nunca pensou por esse lado. Não, vamos unir aqui agora para tentar pegar esse cartão, porque vai dar isso, vai dar aquilo. A gente sabia da existência, a gente sabe dos benefícios,
mas dentro da nossa estratégia do dia a dia ainda não coube, né? Não entrou. E a nossa estratégia sempre foi separada para dar realmente para mostrar as duas realidades. Até minha cabeça vai no automático, né? Eu vi o VI sem BO ali escrito, eu pensei, a gente sempre fez os dois separados para mostrar que milhas não tem BO também. Se você souber respeitar o seu tempo, cara, sim, só tem vantagem. E somos dois tipos de investidores completamente diferentes, né? Inclusive, para quem não sabe, eu sou professora, então, assim, para eu conseguir cartões considerados bons, né? Acima do Platinum, cartão Black, caraca, o meu primeiro cartão Black foi do Inter, porque eu consegui pagando do Gourmet, e só. E é um cartão que eu não uso, eu só uso para acesso à sala VIP. Os meus cartões, tudo Gold. É um Smiles Gold, é o Pão de Açúcar Gold, e um C6, que é o basicão. E é com isso daí que eu junto minhas milhas. Ano passado eu consegui bater quase 1 milhão de milhas. Então, assim, por que realmente, será que todo mundo precisa de um cartão Black para viajar, para ter milha? Eu sou a prova viva de que não. Eu acho isso muito legal, estratégias diferentes, né? Pra gente, por exemplo, a estratégia é completamente diferente. A gente tem tudo mais ou menos junto. Então, por exemplo, eu nunca consegui um Tudo Azul Visa Infinity. Alô, Azul, alô, Itaú. Sempre falo de vocês no meu podcast, eu nunca consegui esse cartão, nem o mais básico. Mas não consigo. Não sei por que o Itaú não aprova isso pra mim. O PDA aprovou de cara, mas o cartão da Azul não aprova. A Isabela conseguiu. E pra gente a estratégia já foi melhor pegar o Tudo Azul Visa Infinity naquele nosso momento de vida, né, assim, porque a gente vai muito pra Florianópolis, então, e tem voo direto da Azul, é o único, assim, acho que a Gol fez alguns diretos também, mas pra gente foi muito bom fazer o Tudo Azul Visa Infinity, que a gente já foi pra Florianópolis, né, e a gente tinha a questão de ir pra Europa também, bateu o Companion Pass. E aí a gente juntou, aí a gente fez junto, a gente juntou os gastos. E lá em casa é mais do que isso, né? A gente junta os gastos, é porque o meu pai ele é titular de outro Tudo Azul Visa Infinity. Então a gente junta. Também. Meu pai, minha mãe, eu e a Bela, batemos o Companion Pass dele, juntamos nós 4, batemos o da Bela, e depois nós 2 gastamos o meu Advantage, porque eu tenho um Advantage Black, porque pela tabela fixa da American Airlines com a Gol, para a gente faz sentido. Para a gente é uma coisa muito boa ter passagem sem ter custo adicional. Mas como a Pri estava falando, a estratégia vai muito do que você quer, do que você precisa, do que faz sentido para sua vida. Eu vou até dar um exemplo ontem de uma pessoa que me procurou, que é o seguinte: Rodrigo, eu tinha uma conta de milhas conjunto com a minha namorada, a gente terminou, o maior gasto era meu e ela falou que não vai me dar as milhas. Eu falei, nossa, que dor de cabeça que você vai ter. Porque até você provar que isso aí é seu, você vai ter que contratar um advogado civilista para entrar nessa área da propriedade das milhas, do que é seu, o que é dela. Então, assim, pode dar uma confusão. Então, assim, analise os riscos no seu cenário, analise o que para você faz sentido. Lembrando que a maioria desses cartões considerados tops, os melhores benefícios são sempre do titular. O adicional ajuda a pontuar para o cartão do titular, mas o titular que tem a maioria dos benefícios. Então, assim, no nosso caso fez sentido, você vai ter que ver para você o que faz. Então não divorcie de mim não, tá? Tá no meu nome. E, pessoal, tem algum que tá na mira esse ano, você fala assim, olha, esse aqui a gente quer, na nossa estratégia, é o que a gente pensa no curto, médio e longo prazo, ou não tem o cartão dos sonhos? Hoje... É que eu confesso que eu fiz uma coisa que a gente não recomenda pra ninguém. Eu, no começo, saí pegando tudo que era cartão. Minha carteira é cheia de cartão. Eu não recomendo isso pra ninguém, não é nem pela questão do controle, porque se você souber gastar em um e não gastar no outro, é tranquilo. A preocupação maior é, cara, você vai ter muito cartão sem necessidade, acumulando aquilo, tendo que controlar, tendo que pagar faturas separadas. Então, a gente até recomenda que a galera venha no seu ritmo e realmente pegue o cartão que faça parte da sua estratégia. Pode ser, o que está se desenhando é que realmente o Tudo Azul Visa Infinity se torne o cartão do ano pra gente. Sim, e aí a gente vai ter que rever tudo, né? Conforme a gente falou. Mas... E a gente também não fica só com um, né? Então provavelmente vai ser o Tudo Azul Visa Infinity e o Advantage, que também é outro que a gente tem por conta das tabelas fixas e dos voos dos Estados Unidos também, que são mais... Para mim, eu acho que a minha estratégia não seria nem mudar de cartão. Eu continuaria com os que eu tenho, porém, a minha estratégia sempre foi aumentar limite. Os meus limites, porque como eu só comprovo renda de uma escola que eu trabalho, os meus limites vêm muito baixos. Então, eu tenho que trabalhar bastante até conseguir aumentar limite. Então, eu acho que o maior... acho que o que eu busco sempre... é o aumento de limite, é o relacionamento com o banco,
o cumprimento de meta, enfim, tudo que tem do banco, tem bateu, ganhou, eu participo, sabe? Eu vou sempre buscando estratégias para me relacionar mais com o banco e conseguir limite no cartão que eu já tenho. A gente teve que fazer isso, eu, né, tive que fazer isso para conseguir o Tudazo ou Visa Infinite também. Tive que ter um bom relacionamento, fui fazendo, aumentando o limite aos poucos até conseguir o Tudazo ou Visa Infinite. E aí, pessoal, vocês estão falando muito aqui de muita coisa legal, de Companion Pass, qual cartão é mais interessante, o que fazer, como fazer. E conta um pouquinho pro pessoal, então, do trabalho de vocês. Vocês estão lançando curso agora essa semana, como é que vai ser isso? Dá uma palhinha pro pessoal aí, para quem quiser conferir o trabalho de vocês. Então, nós já temos o Plano Família, mas com a necessidade dos seguidores, né, de muita gente também que a gente conhece, que foi chegando, nós decidimos, junto com a nossa equipe, fazer um novo curso agora, que vai ser lançado segunda-feira, no dia 6 de fevereiro, que se chama PQG, ou seja, a passagem quase de graça. Como você conquista a sua passagem quase de graça? Então, é para aquela pessoa que está começando do zero, é aquela pessoa que não sabe, que acha que só o cartão Black que vai dar uma viagem, é só o cartão Black que vai fazer acumular milha? Não, esquece tudo isso. É onde a gente quebra essa expectativa e ensina a pessoa métodos certeiros para ela converter os hábitos que ela tem no dia a dia de compra. Então você vai abastecer seu carro, você vai usar Uber, você vai comprar seu desodorante, o seu suco, enfim, você não precisa comprar um iPhone todo mês para você viajar. Então é essa expectativa que a gente quer quebrar na pessoa e fazer com que ela conheça todo o caminho, todo o passo a passo. Inclusive, isso é uma coisa que a gente preza bastante no curso, né? A gente ensinar o passo a passo. A gente mostra uma compra bonificada do início ao fim. A gente mostra como faz o check-in, né, para você na hora lá do seu voo, né, do início ao fim. A gente mostra como transferir os seus pontos, como bonificar os pontos. E então, a ideia também, né, a Pri falou, é desconstruir que o cenário nosso de milhas já sempre prezou, né? Quando eu comecei, que vi as primeiras pessoas falando, era não, comprar iPhone, revender iPhone, comprar JBL, revender JBL. E aí a ideia é desconstruir. Você não precisa gastar 10, 15, 20 mil reais todo mês para você conseguir a sua viagem, a sua passagem, tá? De graça. Você consegue isso com seus gastos do dia a dia, com seus gastos que você já teria, sem precisar aumentar seus custos, sem precisar aumentar nada para fazer as suas viagens. E aí, o que a Pri falou é bem legal, porque a gente também se preocupou com isso. Não só em explicar como é feito o processo, também em abrir ele, mostrar a tela, mostrar como vai o passo a passo. E diferente do que era o nosso plano família, que era todo ao vivo, o PQG ele vai ser gravado. Então as pessoas podem assistir quantas vezes quiserem. Pode rever. E o legal do PQG é que dentro dele tem uma gamificação. Então, tem um módulo... uma meta lá. Tem um módulo, né, em que a pessoa ela tem uma meta a ser atingida e quando ela atinge essa meta, ela manda um e-mail pra gente e desbloqueia uma nova fase. Então, ela ganha um novo bônus por desbloquear essa meta. Que isso, que legal. Perguntei se eu já comentei isso com vocês. Meu irmão trabalha muito com gamificação. Ele tem uma empresa aqui em Belo Horizonte que é um escape game, não sei se vocês já viram isso. Ele tem, acho que é o único de Belo Horizonte hoje, então assim, eu acho essa ideia muito legal, né, que vai fazendo com que a pessoa se aprofunde mais, com que ela estude mais. Afinal, eu acho que são dois pilares muito importantes. Ao mesmo tempo em que a gente que produz conteúdo tem que produzir um conteúdo de forma séria, para que a gente não fique vendendo ilusão e para que a gente não fale assim, gaste 50 mil, porque depois você vai voltar em pontos, aí você vai vender, vai fazer não sei o quê. Não, é um gasto consciente, é o gasto do dia a dia, transformando ele naquilo que a gente chama de gasto inteligente. E, além disso, isso é aliado com a pessoa despender o tempo dela com estudo e conhecimento de gente séria. Porque, como eu falo várias vezes, é algo que vai mexer com o seu dinheiro, vai mexer com o seu tempo. Então, assim, o mínimo que você tem que ter é conhecimento. Muita gente empolga, quer ir de cara e fala assim, poxa, não, eu vou assinar isso aqui porque eu vi ali e faz tudo errado. Eu já errei com isso, eu falo isso várias vezes. Eu lá em 2020 fiz uma compra na Livelo para mandar para Azul com 100%, não cadastrei na promoção porque eu não sabia e mandei 1 para 1. Aí desanimei e parei de mexer. Quanta gente não já caiu na mesma armadilha de empolgação, de ver que alguém falou, não prestar atenção e dar com burro na água nessa aí. E aí a gente fala, né, vamos falar de BO, é um BO que até a gente que está no meio, a gente tem a Pérola, né, uma Golden,
Então, um pet em casa. E sempre comprei, desde que a Pérola chegou pra mim, ou seja, há 5 anos, sempre comprei na Pet Love. Aí a Pet Love é uma das lojas parceiras, né? Do Livelo, do Esfera e agora até da Azul. E, então, assim, pra mim já era uma compra muito recorrente de fazer. E aí, pontuando na Livelo e os pontos caindo, normalmente. Até uma compra que eu fiz que ia me gerar 3.000 pontos, só de ração, remédio, porque eu aproveito para comprar tanto para Pérola quanto para Cristal, que é a cachorrinha da minha mãe. E falei, caraca, tá, deu tudo certo e deu o prazo, nada dos pontos. Aí eu falei, eu vou esperar um pouquinho, porque como teve feriado, né, não sei o quê. E passou mais uns dias, entrei em contato com a Livelo. E os meus pontos realmente não foram debitados, porque ela falou que eu não fiz pelo hot site. Falei, moça, mas olha só, eu compro. Se você puxar o meu histórico, eu sempre compro. A cada 2 meses eu tô comprando. Ou seja, desde 2020 eu estou fazendo isso, né? Desde que a Pet Love tem parceria com a Livelo, eu faço essa compra. Não, mas até pelo print que você me mandou, não tem nada indicando que é pela Livelo. Aí eu fui mandei mensagem pro Leonardo. O Leonardo falou assim, olha só, entra agora e vê se muda alguma coisa. Eu falei, não mudou nada. Aí eu falei, sempre comprei, abria o aplicativo, ele, desinstala o aplicativo e abre. Gente, foi batata. Não podia mais ser feito pelo aplicativo. E aí, o que a gente quer dizer com isso? Cara, por mais que a gente fale e tudo mais, a gente também, de vez em quando, dá umas escorregadas. E acontece, vai acontecer com todo mundo. Do mesmo jeito que desanimou o Rodrigo, já chegou a desanimar a gente algumas vezes. Esse da Pet Love foi um que a Priscila ficou arara em casa. Eu falei que eu nunca mais compraria. Eu ia deixar, esses pontos agora eu vou deixar porque eu não quero mais isso. Então, não desanimem, os erros vão acontecer, a gente já errou em emissão de passagem, já errou em acúmulo de pontos, então... O Leonardo já bloqueou a conta dele da Smiles comprando Uber. Ele ficou mais de 10 dias bloqueado. Eu errei na hora de comprar os pontos, eu ia comprar o crédito do Uber, só que ao invés de eu comprar o crédito no dinheiro e receber os pontos, eu, na pressa, cliquei como se estivesse usando pontos para comprar o crédito. E aí a taxa de conversão é assim, muito ruim. E aí, quando chegou a mensagem de confirmação de compra, o que ele fez? Neguei. Falou que não era ele que tinha comprado. Negou. Aí a Smiles foi lá e fez o quê? Por segurança, bloqueou a conta. Aí fiquei uns quase 10 dias sem conta. Mas acontece de errar, e aí também a questão de você ter paciência na hora de fazer, né, não ter pressa. Então, isso tudo a gente fala no PQG também, tem um módulo que a gente fala de controle de ansiedade. Porque o mais fácil no mundo das milhas é você ficar deslumbrado, que nem a gente estava conversando desde o começo aqui, né, e quando começou, achou que ia ficar endividado porque a gente vai gastando, vai fazendo, e realmente se a pessoa não tiver controle, ela entra numa dívida, ela entra numa situação complicada. E a ideia é que a gente sempre bate na tecla, tanto no Instagram e agora nos cursos, né? É isso, é você ter paciência, entender o processo, curtir o processo, curtir a caminhada. E até porque vocês também, né, estão basicamente o mesmo tempo que a gente no mundo das milhas, vocês sabem, o mundo das milhas é muito dinâmico. Hoje tem uma coisa, igual a gente estava falando, até quando vai durar o Companion Pass, né? A gente não sabe. Então a gente também... coloca já na cabeça da pessoa que tem que ser aos poucos, tem que ser devagar, você tem que buscar o conhecimento, entender o porquê daquilo ali, por que aquilo ali está acontecendo nesse momento, por que existe um momento de esperar uma transferência bonificada, por quê? Porque você vai ganhar mais coisa, entendeu? 2 alterações significativas recentes, né? PDA e Bradesco. Então, assim, eu acho que é importante as pessoas saberem se adaptar. É não ter um cartão de estimação, uma estratégia só. É ter várias opções. É saber assim, isso aqui dá errado. Eu sei me reinventar e eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, um ponto muito importante, e aí é uma coisa que eu sempre alerto as pessoas também, é compras milagrosas ou estratégias milagrosas ou erro grosseiro. Eu falo com as pessoas assim, aquela da TV da TAM, para mim, era um caso claro disso. As pessoas viam uma televisão que estava dando, sei lá, quantos pontos que era? 50 mil pontos, eu acho. 50 pontos por real, que é algo totalmente fora da curva. Nesse caso, assim, eu até entendo que se a TAM fez a oferta, ela te vendeu o produto, ela mandou o produto para a distribuidora te entregou o produto, você recebeu ele, aí para mim a relação tá perfeita e aí você pode cobrar esses pontos de justiça, porque assim, a TAM teve trocentos momentos para ver o erro dela.
se ela errou em 5, 6 etapas, ela não pode te imputar essa culpa. Agora, para quem não recebeu, por exemplo, esse produto em casa e quer entrar com a ação, aí eu acho que fica demais, porque assim, é aquela alegação de, não, mas é só ponto. E pior, eu joguei essa isca, na época, numa reclamação, para falar assim, olha, mas você sempre fala em processo que milha é brinde, que milha é de graça, que não adianta de nada. E a TAM respondeu, falou, não, o valor dessas milhas no mercado é de tanto, então essas milhas têm valor econômico. Isso é algo para quem comercializa milhas muito bom, é uma informação muito boa, né? Até porque acredito que seja um problema recorrente de pessoas próximas a vocês também, que são os bloqueios de conta por venda de milha, ou não? Com a gente não aconteceu, mas já sabemos de muita gente com bloqueio. Que, querendo ou não, né, a Latam é uma que também teve um tempo que bloqueou muito. A Latam ela é mais chata, né, quando a gente fala em acesso. Se eu acessar aqui, daqui a pouco pedir, meu pai lá no Rio de Janeiro para acessar, a conta é bloqueada porque acessou em 2 lugares diferentes. Mas os bloqueios por emissões de passagens suspeitas, a gente soube de vários casos assim, bem complicados de pessoas que realmente vendem passagens com milhas e que, querendo ou não, tá perdendo dinheiro, né? Parado. E é uma coisa que eu sempre falo lá no meu Instagram, tem muito conteúdo sobre isso, quem me segue sabe, assim, sobre a legalidade da venda das milhas, sobre a constitucionalidade da venda das milhas, e o mais importante, né, além de eu falar constantemente sobre isso, é você ter a consciência disso. É ter consciência do que fazer quando acontece um bloqueio legal na sua conta, do que você pode fazer, aonde você pode ir, de uma alternativa do consumidor.gov.br, que para quem não sabe é o Procon Online, do Reclame Aqui, do saque da própria companhia, o que é um juizado, tudo isso eu acabo explicando para quê? Para tentar desmistificar um pouquinho o que fazer caso tenha algum problema, caso tenha algum BO com relação à venda das milhas. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para quem entra nesse mundo. Afinal, é uma opção. Eu não vou nunca, Léo, Pri, ninguém vai te falar assim, vende milha, compra isso, pega esse cartão. A opção é sua. Você tem que fazer, o que faz sentido para você e as alternativas que você tem quando der BO. Seja com relação à passagem, seja com relação à milha, com relação à viagem. Eu acho que o importante é isso, é sempre buscar conhecimento. E a gente até fazendo um link, né, agora com o podcast do Viagem Sem BO, partindo um pouquinho dessas milhas que vocês juntam para a parte de viagem, como é que foi isso? Já tiveram algum problema na vida, algum BO? Foi tudo tranquilo? Nada. Sempre tem um, né? Sempre tem. Acho que aí tudo aconteceu na nossa primeira viagem com milhas. Olha, o Leonardo, né, com esse negócio todo de não, é milha, tudo era milha. Gente, eu falava, eu não aguentava mais. Teve uma viagem que nós fizemos para Ilha Grande ali mesmo, né, no Rio, então não foi com milhas, né, mas a hospedagem a gente pegou acumulando pontos, né, e aí eu falei assim, Leonardo, olha só, vão ser 4 dias, 4 dias, por favor, esquece esse negócio porque eu não aguentava mais, eu estava saturada já, porque era só ele via e eu tinha medo desse mundo que ele estava se metendo, até que a gente voltou e a gente estava um final de semana na casa dos pais dele. E aí, vamos viajar, vamos aproveitar as férias da Pri, vamos pra onde, não sei o que, nananã. Falei assim, cara, vamos pra Floripa? Aí a gente chegou em casa, a gente viu a passagem, tava assim, muito em conta, muito barato pros 4. Leonardo foi, emitiu e foi feita, então, a nossa primeira viagem com milhas. E aí, na verdade, Floripa foi a ideia inicial, né? A gente acabou mudando pra Urubici, que é na Serra Catarinense. E era na época de inverno. Porque era no inverno. Eu falei, não sem condição de ficar em Floripa no inverno, a gente não vai aproveitar nada, então vamos subir a serra. Alugamos o carro, na época na Smiles, né, pagando em dinheiro, recebendo milhas. E também foi um bug. Foi um bug de sistema. Bugzão. O bug de sistema. A gente alugou o carro, deu R$1.000 mais ou menos. Foi mais ou menos esse da Latam. Mesma ideia desse da Latam. O aluguel todo deu R$1.000 e poucos e nos gerou 60 mil milhas o Smiles. Foi assim, e na época o milheiro tava R$20, o famoso milheiro a R$20. Você ganhou R$200 para fazer a reserva do carro. Exatamente. E aí, beleza, fomos. E aí, uma das premissas nossas até para aluguel de carro cara, vou alugar sempre em locadoras grandes, porque a gente sabe que suporte a cadeia que ela tem, a teia de locais que ela atende é muito maior do que uma pequena. Então, teoricamente, a gente tem um suporte maior. Não foi bem o que aconteceu. No último dia em Urubici, a gente tinha alugado um Renegade automático, carro maior, com meus pais, para caber mala, tudo mais. Engraçado que a gente saiu da vaga primeiro, né? Foi o tempo, gente, olha. Eu saí da vaga, o carro não ligava mais.
travou. A gente desligou o carro e foi chamar os pais dele no chalé deles pra colocar as malas, porque já tinham colocado as nossas e a gente já tava tudo certo pra ir embora. Aham. Gente, Foi só tirar o carro da vaga, o o carro não ligou mais. E aí eu comecei, né? Tenta isso, tenta aquilo, e nada funcionando. Aí liga pra Localiza. A Localiza, não, beleza, vou mandar outro carro aí. Nada. Como é que era? 8 horas da manhã, aí, não, 10 horas o carro chega aí. Beleza. Deu 9h30, nada de receber mensagem, aí liga de novo. Não, a gente tá vendo o carro ainda. Não, deu meio-dia, a gente foi almoçar. Isso assim, o dia mais frio do ano, o dia que nevou. A gente só não pegou, né? Porque a gente saiu cedo, só conseguiu sair, Porque né? foi na noite que nevou, e nevou até em Gramado também. Depois a gente tava vendo os vídeos. Porque, cara, se tivesse nevado durante o dia, se bobear, a gente não conseguia o socorro. Nem conseguiria subir e a gente não conseguiria nem descer. E aí, nessa brincadeira toda, o Localiza começou a justificar que o reboque não consegue subir, que não consegue isso, não consegue aquilo. Eu falei, cara, eu só quero voltar pra Floripa. Eu tenho um hotel marcado, tenho tudo marcado e meu voo é amanhã. Tenho compromisso, enfim. Tô com meus pais idosos. Aí, sim, a recepção do hotel não era obrigação deles. Não tinha calefação, então a gente ficou realmente no frio dentro da recepção dos chalés, né? E, cara, foi assim, terrível. E aí esse foi o nosso primeiro BO com viagem de milhas, né? Com milhas. Não, é só pra concluir, né? Que, ó, por fim, depois de tanta insistência, foram buscar a gente com um Prisma pra buscar nós 4 cheio e as de malas. mala. Quantas horas depois? Ele chegou lá 4 horas da tarde. Era 8 da manhã quando o carro não funcionou. E aí, o que vocês fizeram com relação a isso? Então, aí, naturalmente... ainda teve mais. Até complementando. Na hora que a gente chegou na Localiza, eles queriam me cobrar a troca do carro e o abastecimento e o combustível do carro que ficou, do Renegade. Aí eu falei, não, amanhã eu vejo isso. Aí fui pro hotel e voltei. A dívida era de R$600. Aí eu falei, já tô chateado que eu vou sair, eu vou brigar. Rodrigo, a gente foi pra devolver o carro. A dívida já era de 1.200. Que isso, gente? Eu dormi, era 600, acordei 1.200. E outra coisa, não sei se alguém já passou por isso, mas toda vez que alugar carro, abastece no posto da cidade, porque se deixar para abastecer na locadora, o preço é o dobro mais um pouco do que um posto comum. Então eles estavam cobrando o valor de um tanque cheio no preço deles. E aí nesse caso a gente abriu reclamação, me recusei a fazer o pagamento, porque eu falei que aquilo era abusivo. E aí chegou o gerente, conversou com a gente, falei, vocês deixaram a gente 10 horas, foram quase 10, falei isso, não, 10 horas esperando, no frio, com meus pais ali, meus pais idosos. E aí a gerente tirou tudo que tinha que pagar, os extras, né, os adicionais. E aí falou assim, não, a Localiza vai te ligar durante a semana para ressarcir, né, tentar ressarcir, né, vamos dizer assim. E aí a gente estava dormindo, dormindo, a menina ligou falando assim, não, eu consigo te dar uma diária do carro em crédito na Localiza. Eu falei, uma diária? Você me deixa 10 horas parado com meu pai, né, sem alimentação, sem nada. Você fala que 10 horas? Ou você fala uma diária? Aí ela, que não dá, que não sei o que. Eu falei, não, então nada feito. Aí ela conseguiu 3 diárias. Foram 3 diárias. E aí, dessas 3... A gente ia precisar mesmo. E aproveitou que calhou que a gente ia precisar mesmo alugar carro. E aí, essas 3 diárias calhou de bater, 2, 3 semanas depois a gente teria uma viagem para Angra, que era aniversário de uma amiga nossa. E a gente precisaria do carro para ir. Ou a gente teria que alugar um carro para ir. E, inclusive, a Pérola iria com a gente. E aí foi quando a gente usou essas diárias para viajar num fim de semana. E aí, assim, foi realmente no 0800, porque a gente tinha esse cupom, e o Leonardo ainda ganhou upgrade de carro. Foi. E só não foi melhor porque eu não conheci o Rodrigo na época. Não, assim, esse é um caso, pra mim é muito legal de comentar sobre isso. Por quê? Porque eu nunca vou ser a pessoa que vou virar pra você e falar assim, processa, faz isso, faz aquilo. Cara, se você resolve extrajudicialmente, fora de uma ação, e pra você aquilo faz sentido, cara, perfeito, esse é o cenário ideal, porque você não gasta, você não movimenta o judiciário à toa. Agora, nesse caso de vocês, eu falo com toda a tranquilidade do mundo, saiu muito barato localizar,
Assim, eu não tenho como te falar, porque era uma ação de 4 pessoas, com 2 idosos, quase 10 horas de atraso, no frio, uma responsabilidade que era da companhia de dar assistência. Então, assim, era uma ação por danos morais que vocês tinham ali. Só que lembra, pessoal, quando vocês firmam um acordo extrajudicial com a companhia, acabou. Você não pode pedir 2 vezes a mesma coisa. Muita gente procura assim, Rodrigo, eu fui na companhia e cobrei voucher porque meu voo atrasou, ou cobrei voucher porque meu voo foi cancelado, a companhia me deu, eu quero processar. Eu posso falar, cara, não, você não pode pedir a mesma coisa 2 vezes de alguém. O que é um cenário muito diferente de quando a companhia, para tentar reduzir a sua vontade de processar, ela te oferece de livre e espontânea vontade um voucher. Eu acho muito importante. Vocês vão ver que esses vouchers, por exemplo, que a Azul fornece, fala lá embaixo dele assim: o recebimento desse voucher faz com que o passageiro renuncie a qualquer direito previsto no artigo 27 da Resolução 400 da ANAC. O que isso quer dizer em português? Quer dizer que se você aceita e usa aquele voucher, você estaria, entre muitas aspas, renunciando ao direito de ser indenizado pelos danos materiais, nunca morais. E na maioria desses casos, a maior parte dos danos são morais. É atraso, é uma perda de bagagem, é ser largado no frio por 10 horas por uma companhia. Então, assim, se atente para, primeiro, se um dano material, num caso de usar um voucher desse, o seu dano material for maior que aquele valor, aquilo ali não te vincula a não pedir o dano material. Até porque, imagina que a companhia me causa um dano. Ela me disse assim, Rodrigo, tudo bem, eu te causei um dano aqui, toma um voucher meu para usar comigo. Não faz o menor sentido assim. Quer dizer, para mim não faz o menor sentido. Se para você fizer e você quiser pegar esse voucher e falar assim, não vou processar porque me satisfaz, ok, tem uma amiga nossa, teve um problema com a Azul esses dias para trás, e me falou assim, Rodrigo, eles me trataram super bem, me acolheram, me deram hotel, me deram tudo que eu queria. Então para mim não faz sentido processar. Cara, se para ela não faz, quem sou eu para falar assim, faz? Para mim, o meu trabalho enquanto produtor de conteúdo é te ensinar um pouquinho mais sobre os seus direitos. Para você tomar a decisão de falar assim, olha, eu vou procurar um advogado ou não para resolver isso. Eu nunca vou ser o fã da judicialização do, olha, meu voo atrasou 1 hora, eu quero processar. Pra vocês terem ideia, gente, eu recuso mais ação por semana do que eu pego. Porque para muita gente fala assim, olha, não faz sentido você processar nesse caso. Você vai gastar tempo, você vai gastar energia, você vai gastar seu dinheiro para no final não ter um resultado. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente conscientizar as pessoas. Do mesmo jeito que no mundo das mídias a gente conscientiza para gastos conscientes, é conscientizar do meu lado um uso consciente do judiciário. Nesse caso de vocês, era um caso totalmente aceitável de procurar o judiciário para ele, mas assim, como para vocês resolveu e foi algo que encaixou no que vocês precisavam, cara, perfeito. Que bom que você resolve e foi um caso que ficou bom para todo mundo. Exato. E assim, foi até, lógico, a gente sabe que dava para ter tido um ressarcimento melhor, isso a gente sabe. Sim. Só que foi o que você falou, Rodrigo, coube no que a gente estava precisando, não precisei disponibilizar mais nenhum recurso próprio para alugar um carro que eu já teria que alugar, então seria um gasto que eu teria, eu deixei de ter. E é até bom porque a gente lá em Niterói, a gente mora em frente à Localiza. Uhum. Então, assim, pra gente era uma praticidade também muito grande, né? Agora são as 3, né? Agora a gente é a Movida também ali e a Unidas no final mais da rua. Mas a Localiza é assim, você atravessa, você tá de frente, sabe? Então, tudo calhou de estar a nosso favor, entendeu? Então, assim, foi tudo certo. E foi o que o Rodrigo até falou, né? Você não encara, cara, se te atendeu, você não tem por que ficar abrindo o processo aleatoriamente, por qualquer motivo. Lógico, tem casos e casos, aí é realmente você estudar o seu caso, ver se aquilo que está sendo ofertado para você te atende. Caso não, aí sim, você vai tenta buscar conciliação, e caso não seja possível, aí os processos naturais da vida. E a vantagem é alugar carro, se for alugar fora do Brasil, já fica a dica de pegar a companhia grande, que de preferência tenha CNPJ aqui no Brasil, porque se tiver problema fica mais fácil de processar. Essas companhias pequenas, podem voltar lá no primeiro episódio com o Falcão, ele fala muito disso, dos gastos a mais que dá, da dor de cabeça que dá, e você acaba pagando para seguir sua viagem. Então, assim, sempre que possível, uma companhia mais conhecida e que de preferência tenha CNPJ no Brasil, acho que é o mais interessante. É igual o hotel, né? Por exemplo, eu hoje, a minha escolha é por ficar em hotéis da rede Accor. Por quê? Porque eu sei que se eu tiver qualquer problema, eu posso processar eles no Brasil, eu posso resolver com eles no Brasil, eu tenho contato com eles. Diferente você fica num hotel, qualquer um hotel da cidade, que não tem representação nenhuma, e você teve qualquer problema, infelizmente deu errado, acabou. E assim, acontece muito problema com o hotel, por mais que não pareça, acontece demais. E, gente, problema com voo, se tiver algum recente, foi mais esse do carro, como é que foi isso? Teve aquele da Azul. Do famoso episódio de Congonhas lá, do jatinho que derrapou, né?
Tava no nosso momento de embarque já. A gente já estava sendo encaminhado pro portão. Quando a gente chegou no portão, a gente não viu nada nem ninguém. Sem movimentação nenhuma. Aí eu falei, Leonardo, acho que tá acontecendo alguma coisa. E aí a gente começou a ver era muita gente voltando, assim, do corredor do aeroporto, porque tava tirando da aeronave. E a gente não sabia do que estava acontecendo. Daqui a pouco começou o anúncio no voo atrasado, cancelado, aquele tumulto todo no aeroporto. E aí foi isso. E o nosso caso, na verdade, né? A Azul demorou umas 2-3 horas para realmente dar um direcionamento. Uhum. Ela foi até bem proativa em algum momento ali para informar, já deixar comunicado, mas para dar uma solução realmente demorou umas 2-3 horas. Só que o nosso caso, ele fica um pouco complicado pra gente. Quem não segue a gente, quando começar a seguir, vai ver que a gente tem uma cachorra, a Pérola, e ela, quando a gente viaja, ela fica no Dog Hero. Então, na verdade, a gente ia pegar a Pérola no dia, e aí teve que aumentar mais uma diária dela nesse processo, porque a gente que era para chegar no Rio 4 horas da tarde, a gente chegou meia-noite e pouco. E aí teve todo o deslocamento, porque a gente estava em Congonhas, de Congonhas não iria sair naquele dia, né? Nenhum voo, a gente foi jogado para Guarulhos. Tudo bem, a gente foi de táxi da companhia aérea, recebeu o voucher, a alimentação. A gente também, querendo ou não, a gente tinha a oportunidade de acesso à sala VIP lá em Guarulhos, no Terminal 1. Mas, cara, a gente via, assim, muitas pessoas que não tinham isso. Muitas pessoas que tiveram que ficar na cadeira dura no chão do aeroporto. Por 6 horas. E assim, até a gente até falou disso, né? Que por conta do status na Azul, a gente tem prioridade de embarque. E aí a gente, na fila da prioridade de embarque, as pessoas reclamando, porque já estava todo mundo realmente num nível de estresse muito grande, né? Então, esse aí foi perrengue. Pra gente não foi tão perrengue quanto para o resto das pessoas, mas foi um belzinho. E o pior de tudo, voo tudo certo, o avião lá, quando a gente entrou no avião, mais perrengue, mais demora, a gente ficou quase 1 hora dentro do avião, sem saber se a gente ia decolar ou não, porque a gente iria descer no Santos Dumont, e o Santos Dumont fechava meia-noite, e não tinha tempo hábil para descer no Santos Dumont, o Santos Dumont lotado. Aí tava naquela, vai levar pro Galeão, vai deixar no Santos Dumont, não vai decolar, porque ainda podia não decolar, porque onde que ia descer? E aí ficou naquela, eu sei que 1 hora depois a gente, dentro do avião, a gente decolou e realmente desceu no Santos Dumont, mas a gente chegou no Rio meia-noite. Em casa 1 da manhã. Em casa 1 da manhã, porque a gente mora em Niterói. E onde que a gente estava esse dia, Nós estávamos lá também esse dia. A gente estava lá e a gente soube, todo mundo avisou, né, da questão do acidente do avião. E aí eu liguei para a Azul, antes de ir para o aeroporto. Eu liguei para a Azul e perguntei se o voo estava confirmado, se era para a gente ir para o aeroporto ou se eles iam realocar a gente em outro voo. Se a gente iria para Guarulhos. Para outro aeroporto, né, porque Congonhas estava fechado. E aí, eles, não, o voo de vocês está confirmado, pode ir para o aeroporto. Chegamos no aeroporto, aquele caos total. E aí, a gente foi para a sala VIP também. A sala VIP, um caos, não tinha lugar de sentar, gente, não tinha. A gente ficou em pé na sala VIP, falei, cadê? Que sala VIP, tô querendo ficar lá fora. O perrengue VIP. Aí a gente ficou muito tempo na sala VIP, nada do voo aparecer, e todos os voos cancelados, todos cancelados na tela, nada do nosso aparecer. Eu falei assim, Rodrigo, tem alguma coisa errada. Liguei para a Azul de novo. E aí o atendente falou, não, o seu voo tá cancelado. Eu falei, mas por que vocês mandaram vir para cá então? E aí... Nunca recebemos nenhum e-mail confirmando o cancelamento. Não, a gente não recebeu nenhuma no aplicativo, nenhuma notificação, nada, nenhuma mensagem, nem e-mail, nem nada falando que o voo estava cancelado. Eles tiveram um bom tempo, né? Porque o nosso voo era à noite, né? Então tinha um tempo para avisar. E aí a gente começou a procurar a gente da Azul no aeroporto e a gente não achava, não tinha, porque só tinha esse voo mais tarde. Então, assim, não tinha ninguém da Azul. Enquanto a TAM e a Gol estavam cheios daquela fila enorme para resolver problema, não tinha ninguém da Azul. Aí, no final, a gente viu uma moça, assim, no final do aeroporto mesmo, tinha uma moça, né, e uma filinha atendendo.
E aí a gente começou a tentar resolver para poder mudar para o voo para ir no mesmo dia, que eu também trabalhava no dia seguinte, né? Ainda tinha Era essa. um domingo, né? Era um domingo. Leonardo também. E aí o Rodrigo acabou ligando também, e no meio da fila ele conseguiu mudar sem precisar a gente falar com o atendente. Eu consegui ser atendido pelo telefone antes do que no aeroporto. Foi pelo telefone e mudaram a gente para Viracopos. Fomos para Campinas. E como que a gente chegava em Campinas? Aí, e assim, era chegar em Campinas, assim, a gente tinha o tempo exato do voo para chegar em Campinas. Senão a gente perdia o voo de Campinas também. Trânsito, qualquer coisa acabava. E eu lembro que nesse dia choveu, porque a gente pegou uma chuva, muita chuva indo Foi pra, muita chuva, eu peguei chuva também, indo para Campinas. E aí a gente na fila... Pra pegar o voucher. A moça falou, pega o voucher. Aí ele perguntou, né? Como que a gente vai pegar o voucher onde ela fica? Pega o voucher aí, né? No aeroporto. Aí a gente ficou na fila pra pegar o voucher. E o relógio correndo. Só que assim, não ia dar tempo. Aí a gente ouviu uma moça que tava lá na frente da fila falando que ela ia pra Campinas também. E o voo dela era pra BH, igual o nosso. Aí a gente falou... perguntamos, a gente pode ir com você? Porque não ia dar tempo da gente ficar na fila esperando. E aí ela falou, não, pode. E ela usou o voucher que ela já tinha pegado e a gente foi para Campinas, uma chuva assim, horrível. Chegamos lá, era um avião tão pequeno, mas tão pequeno, que tinha aquela escadinha. Sabe aquela escadinha? Tipo de barco. Aquela escadinha. Aquele avião que entra por trás? Esse aí foi dos piores voos da minha vida. Aquela escadinha, na hora que o Rodrigo olhou, ele... É esse avião? Eu falei, é esse avião. Ou é esse, ou a gente fica e eu perco meu trabalho amanhã, né? Então aí a gente entrou no voo e foi aquele voo tenso, né? No avião pequeno. E também chegamos em casa quase uma hora da manhã, né? Chegamos bem mais tarde, mas assim, fui dormir bem mais tarde, mas mal, né? Mas... E esse é um caso clássico daquele assim, Rodrigo, mas a culpa não foi da Azul, a culpa não foi da companhia aérea do avião ter atravessado a pista. Pessoal, a culpa não foi dela do primeiro erro. O modo como ela conduz isso é culpa dela e pode gerar um processo. No caso do Léo e da Pri, a culpa não era do voo ter atrasado. A culpa é do voo ter atrasado 8 horas, eles não terem sido avisados antes para ir para Guarulhos, de não ter nenhuma informação. A culpa da companhia, no meu caso, eu liguei antes para perguntar. E ela me fala, não vai. Eu nunca recebi um cancelamento desse mundo, nunca. Nenhuma informação. Correr no aeroporto inteiro para eu buscar a informação que a companhia deveria me dar. Então, nesses casos de força maior ou de fato superveniente, a companhia não dá causa a ele, não é esse o fato gerador da responsabilidade dela de te indenizar. Ela deve te indenizar por como ela conduz as atividades dela a partir daquilo. E o modo como o Léo e a Pri foram tratados naquele dia, o modo como eu e a Isabela fomos tratados naquele dia, isso é inadmissível. Então é isso que leva ao processo. Não é, o meu voo atrasou 2 horas porque o avião atravessou a pista. Não. Imagina que no caso do Léo e da Pri, a Azul tivesse virado assim, não pessoal, a gente vai redirecionar vocês aqui para um voo saindo ali de Guarulhos, vocês vão chegar 2, 3 horas depois, mas o carro já está aqui para levar. É uma situação bem diferente, o que na prática não acontece. Na prática é desinformação, é você correndo atrás, é você perdendo seu tempo, se estressando para tentar resolver uma situação. Então eu acho que é isso que é importante pontuar para quem fala assim, não, mas não é culpa dela, ou processo por qualquer coisa. Nem sempre é isso, tá? Então assim, pessoal... Aproveitando para agradecer a participação de vocês, o tempo voa quando a gente aqui conversando, mas dou a palavra aí para o encerramento de vocês, considerações finais e para falar novamente e apresentar para o pessoal uma última vez sobre o curso de vocês na semana que vem, palavra todas suas. Bom, vamos lá, primeiro a gente agradece novamente o convite, ficamos muito felizes. Para quem não conhece, nós somos o 1000 Pontos por Vez, estamos no Instagram, @1000 Pontos por Vez, tudo escrito mesmo, né? O 1000 é M-I-L, não é o numeral. E nós estamos com um novo projeto, um novo curso que vai ser totalmente online, onde é para você que quer começar 2023 do zero no mundo das milhas, ter todo acompanhamento, todo o passo a passo ali do que a gente pode fazer nesse mundo e viajar com a sua passagem quase de graça. E não tem como deixar de agradecer novamente, né? A Pri agradeceu, o Léo agradeceu e, cara, assim, a gente está muito feliz desde o dia do convite até a realização hoje. E o curso, como a Pri bem falou, ele é um curso voltado para a pessoa realmente começar. Ela não seria... ousado da gente falar que é pra gente avançada, não. É pra galera que tá começando ou que
já conhece um pouquinho, mas ainda não consegue acumular milhas numa quantidade legal, que não consegue fazer as passagens dela quase de graça. Então o curso é voltado para esse público e para trazer cada vez mais gente para o nosso mundo das milhas, né, para poder aproveitar cada vez mais e de preferência sem BO, né? Isabela, suas considerações finais? Queria agradecer o convite, né? Também a presença do Léo e da Pri. Estou aprendendo cada vez mais, estou gostando do mundo das milhas, então eu acho que a gente tem que realmente estudar, né? Tem que ter esse conhecimento, acho que é muito importante a gente separar um tempo, parar para estudar, porque não é uma coisa simples, né? Não é fácil, não é assim da noite para o dia você aprendeu a mexer com milhas. E às vezes as pessoas querem as coisas muito rápidas, né? E não, a gente tem que ter um investimento de tempo, né? Às vezes um investimento também financeiro para poder fazer isso. E agradecer a vocês mesmo e meu marido, Rodrigo. É isso aí. E para quem não me segue, me acompanha só pelo podcast, você encontra o meu Instagram no @RodrigoAlvinAdvogado. Estou aqui no Spotify, no Viagem Sem BO, no YouTube também no Viagem Sem BO, agora também no TikTok, acho que está como Rodrigo Alvim Advogado lá também, tem que confirmar esse nome depois, mas no Instagram principalmente produz conteúdo de domingo a domingo para ensinar você passageiro, você milheiro, a cada vez entender um pouquinho mais de forma descomplicada sobre os direitos que você tem, sem estresse, sem BO, para que você saiba o que fazer quando tiver um problema e para que saiba assim, poxa, isso aqui é aceitável, isso aqui não é. Afinal, eu acho que tanto o Léo e a Pri produzindo conteúdo, como tanta gente séria, quanto o meu trabalho produzindo conteúdo sobre essa parte de direito, é exatamente isso. Para te ensinar a cada vez ter mais uma fonte de conhecimento seguro, para que você possa cada vez fazer compras bonificadas, cada vez comprar passagens, cada vez mais viajar sem BO. Muito obrigado.